Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao final do jogo e neste vídeo vamos explicar a vocês como foi o desempenho das empresas, as colocações obtidas, as pontuações e o ranking final. Bem, começamos aqui pela liderança em vendas na região 1. E vocês podem ver aqui que a Ecoterm foi a primeira colocada, 29%, e por isso teve 7 pontos. A Climatec ficou em segundo lugar, com 26,8, 6 pontos, então. Terceira colocada, a Green Air, 19%, 5 pontos. Quarta colocada, a Ecoclima, com 19%, 4 pontos. Quinta colocada, a Frio Pronto, 2,6%, 3 pontos. Neoclima, 1,9%, sexta colocada com 2 pontos. E a sétima colocada foi a Clima Ideal, que não teve vendas nessa região 1 e por isso teve 1 ponto. Aí, esses pontos serão multiplicados pelos pesos que vocês atribuíram quando especificaram os objetivos estratégicos, né, a visão do negócio. E aí, nós tivemos que a, a Ecoterm, que foi a primeira colocada, ela teve 5 pontos, né? Se atribuiu de peso, e aí 7 vezes 5, 35 pontos. Então, foi a pontuação total obtida nesse quesito. E assim sucessivamente. O que a gente pode notar aqui é que a maioria das empresas não se interessou muito pela região 1, né? A grande parte, olha aí, colocaram peso 2, o que não é nenhum problema, né? Se tiverem, claro, sucesso em outros quesitos, principalmente Climatec, né, que teve uma boa pontuação aqui e tem o peso 2, né? Então, se ela foi bem colocada em outras regiões e com peso maior, aí isso seria um bom desempenho. E assim, né, a Ecoclima aqui, né, ficou em quarto lugar com 4 pontos e atribuiu um peso elevado 7. Isso sim pode ter comprometido o desempenho final, né, no jogo. Bom, temos aí então que quem sai na frente é a Ecoterm, seguida de perto justamente pela Ecoclima. Bom, passamos então para a critério da liderança na região 2. E aí nós temos que a Ecoterm foi a primeira colocada novamente. A Climatec ficou em segundo agora e a Greenair ficou em terceiro. Os pesos atribuídos, aqui nós já temos pesos maiores, né? E o destaque aqui vai para a Ecoterm, que conseguiu a primeira colocação, colocou um peso 8, e isso levou ela a 56 pontos, disparando na liderança com 91 pontos. Outro destaque fica para a Climatec, que sim, colocou aqui um peso 7 e foi a segunda colocada com 6 pontos, também obteve uma ótima pontuação. Um destaque aqui tem para ser feito para a Glenair, que tem o peso 8, né, peso máximo aqui, e foi a terceira colocada. Então, claro, né, que isso acaba sendo mais decisivo no desempenho final, mas mesmo assim teve 40 pontos. Bom, temos então que agora a Ecoterm está em primeiro, seguida mais à distância pela Clean Air e depois pela Climatec. Bom, passamos para a região 3. Na região 3, vemos que a Frio Ponto foi a primeira colocada. Um destaque, então, aqui, porque mostra que ela deve ter tido aqui a predileção por essa região. Bom, Climatec, desculpe, Clima Ideal em segundo, com 6 pontos. Climatec em terceiro aqui. Os pesos atribuídos, e sim, né? Clima Ideal atribuiu o peso 8, né? E, e com esses 6 pontos, teve aí 48 pontos, uma ótima pontuação.
Outro destaque para Frio Pronto. Frio Pronto teve primeira colocação, colocou o peso 7. Isso também foi significativo. Tá? Outro destaque que pode ser feito é para a Climatec, que deu peso 8 aqui e foi terceira colocada. Aqui também é uma pontuação que prejudica um pouquinho, né, porque ficou em terceiro lugar, num peso 8. Mas, né, no cômputo geral, talvez não tenha tido grande prejuízo. Bom, enfim, né, o que sempre é importante destacar, né, quando nós colocamos um peso elevado, é importante que nós obtenhamos uma boa colocação. Tá? Primeiro, segundo lugar, sempre é mais importante, isso define mais o sucesso da empresa. E sim, né, não tendo uma boa colocação, é atribuído ponto baixo, por exemplo, a Glenera aqui, né, teve 2 pontos e deu peso 2, então isso não é prejudicial no final. Temos então agora que a Ecoterm continua em primeiro, né, 106 pontos, seguida pela Climatec com 94, e depois, né, um pelotão intermediário liderado aí pela Clima Ideal, mas as colocações, as pontuações um pouco mais abaixo. Próximo quesito, agora os critérios econômico-financeiros e começamos pelo faturamento acumulado. E aí nós temos a Ecoterm em primeiro, com 17 milhões e meio, seguida pela Climatec, com quase 16 milhões, e em terceiro a Frio Pronto, né, com 14 milhões e meio. Os pesos atribuídos, destaques aqui. Ecoterm, que ficou em primeiro, colocou um peso mediano. Bom, se teve boa colocação em outros quesitos e colocou um peso elevado lá, ótimo, né? Outro destaque fica por conta da Green Air, que colocou um peso 8, mas teve uma colocação intermediária, e isso, claro, né? Isso já impacta mais no desempenho. E a Neoclima, sim, né? Ficou em sétimo lugar, com 1 ponto e deu peso 8 aqui. Isso com certeza comprometeu o desempenho no ranking, né? Final do jogo. Tá? Demais empresas colocaram pontuações ou pesos, né? Mais intermediários. Temos então Ecoterm continua na frente, com 134 pontos, seguido agora pela Climatec, né, com 118, e depois um pelotão intermediário aí, bastante disputado entre a Clima Ideal, a Green Air e a Frio Pronto. Próximo critério, lucratividade. E temos que na lucratividade a Climatec é que se saiu melhor, com 17%, por cento aqui. A Ecoterm muito próxima, né? Também 17% em segundo. Em terceiro, a Guiné. Os pesos atribuídos. Então, vemos que temos pesos medianos e mais baixos, né? Podemos destacar aqui a Neoclima, que teve 2 pontos e colocou peso 3. Então, não teve, né, prejuízos assim na pontuação dos pesos. Ah, as demais empresas são colocações intermediárias, né? Temos aqui, então, Ecoterm continua na frente, com 158 pontos, e agora a Climatec se aproximando bastante, 153 pontos, e em terceiro, a Green Air, né, com 126 pontos. E o critério agora do patrimônio líquido, Ecoterm novamente em primeiro, 6 milhões, a Climatec em segundo, 5,8 milhões, e a Green Air com 4,5 milhões em terceiro. Os pesos atribuídos, então, ficamos aqui que a maioria das empresas tem peso mediano ou baixo, e o destaque para a Neoclima, né, que ficou em sexto lugar e colocou um peso 7. Isso, Clean, compromete bem o desempenho no final do ranking. Né? E temos agora a Ecoterm ainda em primeiro, com 186, Climatec em segundo, com 177, e na terceira posição, disputada aqui entre Climatec e a Frio Pronto. Bom, agora vamos para os critérios
ligados à sustentabilidade. Primeiro, a sustentabilidade ambiental. E aqui, os pesos são peso 5 para todos sempre. O destaque que podemos fazer aqui, a decisão sobre os efluentes, a ideia é que vocês obtivessem nota 5 nesse quesito. Então, algumas empresas, como a Greener e a Ecoterm, tiveram nota 3 nesse quesito. Então, é importante que as empresas vão até o relatório que o jogo fornece para vocês e vejam lá por que a decisão que vocês tomaram sobre a questão dos efluentes não foi considerada ideal pelo jogo. As licenças ambientais, ok, né? Todo mundo nota 5. Ah, depois tem uma outra quesito a respeito de licença ambiental na sequência, que vocês também devem observar aqui. Várias empresas não tiveram nota 5, então é importante que vocês verifiquem aí o motivo pelo qual não tiveram a nota máxima. Bom, temos aqui a soma dos pontos, as médias atribuídas, então, com o peso 5, e temos então que a Ecoterm continua na frente com 204 pontos e meio, mas agora se aproximando bastante a Climatec com 202 pontos. E em terceiro, a disputa entre Frio Pronto e Glenelg, que continua aqui com uma diferença muito pequena de pontos entre si, e se aproximando também aí já a Climeleão. Bom, aí vamos aos critérios de sustentabilidade social e práticas trabalhistas. Temos aqui as decisões relativas a máscaras de pintura e novamente, né, temos que o ideal seria que vocês terem nota 5. Algumas empresas tiveram nota 4. Então, observe então o relatório, né, de avaliação do jogo, porque não tiveram nota máxima. Critérios de rotatividade. Isso aqui se refere aos funcionários pedirem demissão. Então, notamos aqui que nenhuma empresa teve nota 5. Aliás, tiveram notas baixas até. Então, uma atenção especial aqui com relação à rotatividade. Por que que vários trabalhadores podem ter ficado ociosos, foram demitidos ou se demitiram? Bom, as médias de pontuação aqui e peso 5 para todos. E temos aqui o empate na primeira posição entre a Ecoterm e a Climatec, com 217 pontos. Em terceiro lugar, a Greenair, com 172, seguido bem de perto ainda para Frio Pronto. E vamos, então, finalmente, para o critério, o último critério aqui de liderança em sustentabilidade social, direitos humanos e sociedade. Então, temos aqui a negociação sindical, todo mundo teve nota 5, parabéns. Aquela questão que envolvia a crise de matéria-prima e havia a oferta de um lote que poderia, tem a suspeita lá de trabalho infantil, a Frio Pronto, então teve nota 3, então verifica, então, né, melhor a decisão, avalia a decisão tomada aqui. Questão das licitações públicas, ok. E aqui o critério de articulação entre as empresas. Esse critério refere-se à formação de cartel. É importante que vocês verifiquem, então, no relatório, né, clima ideal e frio pronto, porque não conseguiram pontuação nesse quesito. E sim, né, pode ser que tenham tomado uma decisão equivocada, inocentemente, e não conseguiram avaliar exatamente o que significaria isso. Mas então vejam no relatório para o seu aprendizado. Bom, soma dos pontos, peso 5 para todo mundo, e temos no final um empate na primeira posição, e aí pelos critérios de desempate, são os critérios de 6 a 9 pela ordem, Ecoterm acabou se sagrando a grande campeã com 242 pontos, seguida pela Climatec com também 242 pontos e a Greenair com 197 pontos.
É isso, né? Frio pronto em quarto, clima ideal em quinto, ecoclima em sexto e neoclima em sétimo. Parabéns aí às empresas, né, campeãs no pódio e as demais empresas também pela participação e o aprendizado, principalmente. Bom, agora nos vemos no seminário, onde poderemos conversar um pouco mais a respeito do jogo. Até lá, pessoal.